Olá, tudo bem? Estou aqui de volta. Vamos dar continuidade ao nosso curso Aprofundamento em Matemática e hoje nós vamos começar uma nova unidade, né? A unidade 4. Nós vamos falar sobre estatística, né? Dá uma olhada aí naquela tela inicial. Nós já vimos essa unidade 1, número de operações, a 2, cálculo algébrico, a 3, geometria, que acabamos de ver, e agora vamos dar início a essa quarta e última unidade do curso Estatística. Então vamos lá? Vamos ver a primeira questão? Em relação às medidas de tendência central de um conjunto com uma quantidade ímpar de valores, em um trabalho estatístico, é correto afirmar que... Bom, essa questão, as medidas de tendência central, são as médias, né, que nós conhecemos como média também. Nós temos a média aritmética simples, temos a média aritmética ponderada, moda, mediana e a média geométrica, tá? Então, durante essa aula de hoje, né, nós vamos trabalhar essas 5 médias aí. Então, vamos rapidamente. A média aritmética, você talvez esteja mais familiarizado com ela, né? A média aritmética é você soma os números, a quantidade de números, você soma os números e divide pela quantidade deles, né? Por exemplo, você quer saber a média das notas de 30 alunos de uma sala. Então você soma todas as notas que todos os alunos tiraram, né? E divide por 30, que é o total de notas, né? Então é a soma dos números dividido pela quantidade desses números. É a média aritmética simples. A moda que está citando nesse exemplo aí também, a moda é aquele número mais recorrente, mais frequente, aquele que aparece mais vezes quando é dado a quantidade de números, aquele que repete mais e é mais recorrente. É chamado de moda, né? O nome é até apropriado, né? Quando a gente diz que alguma coisa está na moda, que aquilo está mais em evidência, né? Aparece mais vezes, é mais recorrente. E a mediana é o número que ocupa a posição central de um conjunto de números. Vamos dar uma série de números para você. Então vai ter um que vai estar no meio ali, na posição central. Essa é a mediana. Aí, com relação à mediana, tem duas observações importantíssimas aqui, ó. Primeiro, para calcular a mediana, os números têm que estar ordenados em ordem crescente ou decrescente. Normalmente eles aparecem desordenados. Então você tem que colocar em ordem crescente ou decrescente. Se a quantidade de números for uma quantidade ímpar, se você tiver uma quantidade ímpar de números, vai existir um número no meio. Por exemplo, tem 5 dedos aqui, é uma quantidade ímpar. Então vai ter um no meio, ó. Esse que está no meio fica 2 para o lado de cá, 2 para cá. Esse que está no meio divide esse conjunto em 2 conjuntos com a mesma quantidade de elementos. Mas se forem a quantidade em par, se for uma quantidade par de números, né, tiver 6 números, aí não vai existir um no meio. Aí serão 2 que vão estar ocupando a posição central. Quando eu tenho 6, tem esses 2 aqui que estão no meio. Aí fica 2 para cá, 2 para cá. Aí no caso a mediana vai ser a média aritmética desses 2 números. Você soma e divide por 2. Tá? Bom, durante essas aulas aqui nós vamos trabalhar com essas médias. Essa primeira questão ela é mais teórica, né? Esse apanhado que eu fiz aqui, esse resumo que eu fiz aqui, já responde a questão. Mas vamos lá, vamos analisar cada uma das alternativas. Olha. Na letra A está dizendo o seguinte: mediana é o valor que ocupa a posição central do conjunto e com os valores colocados em ordem crescente ou decrescente. Exatamente, foi o que eu acabei de dizer aqui. Isso aqui está certo. E lembrando que aqui em cima, ó, ele está dizendo que a quantidade é uma quantidade ímpar de termos, ó, de valores, né? Então é o que ocupa a posição central, lá no meio, é quantidade ímpar. Porque se não for quantidade ímpar, são 2 no meio, aí a mediana é a média aritmética dos 2. Mas aí ficou certo, porque aqui está dizendo que é a quantidade ímpar. Então a mediana é o valor que ocupa a posição central do conjunto com os valores colocados em ordem crescente ou decrescente. Certinho. Mas vamos ver as outras. Então a resposta nossa aqui é letra A, deixa eu marcar aqui, mas vamos analisar as outras aqui, ó. Média aritmética é a razão entre o produto dos valores do conjunto considerado e o somatório da quantidade desses valores. Não, aqui, por exemplo, se nós temos, vou
colocar aqui, ó, A1, A2, A3, A4, por exemplo. A média aritmética é a soma desses números, é o somatório desses números, que a gente usa esse símbolo aqui, ó, o somatório desses números, né? Vamos somar aqui. Seria A1 mais A2 mais A3 mais A4 dividido pela quantidade desses números aqui, que é 4. Tá? Então aqui está dizendo o seguinte na letra B. Então veja bem que a razão é uma razão, a média aritmética é a razão, até aqui está certo, é a razão, entre o produto dos valores do conjunto considerado. Não é o produto dos valores, é a soma dos valores considerado e o somatório da quantidade de valor. Não é o somatório, é a quantidade de números desse conjunto. Então, totalmente errada aí a letra B. Na letra C, moda é sempre o único valor que aparece o maior número de vezes no conjunto de valores considerados. O que está errado aqui é essa palavra aqui, único. A moda é aquele número que aparece mais vezes no conjunto de números. Mas pode acontecer de estar aparecendo dois números. Por exemplo, se eu coloco esse conjunto aqui, ó, 1, 3, 1, 2, 5, 3, 8. Olha, o 1 aparece duas vezes e o 3 aparece duas vezes também. Então, esse conjunto aqui de números tem duas modas. Ele é chamado bimodal. Pode ter três modas, trimodal e aí por diante. Então, aqui está dizendo que a moda é sempre o único valor. Não é o único, pode ter mais de um. Né? Então, está errada a letra C. Letra D. Média aritmética ponderada é o produto entre o somatório das razões entre os valores com seus respectivos pesos e a quantidade de valores. Não. Aqui é o seguinte, ó, deixa eu pegar isso, aproveitar esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que A1, A2, A3, A4 sejam notas. E cada uma dessas tem um peso. P1, aqui P2, aqui P3 e aqui P4. Então, por exemplo, né, vamos considerar 4 disciplinas aí. Aqui a primeira tem peso 1, peso 2, peso 3 e peso 4. Então, a média aritmética ponderada vai ser a razão, então é uma divisão aqui, ó, entre o produto de cada um desses números pelo seu respectivo peso. Então, você vai pegar A1, multiplicar pelo peso dele, vai pegar o A2, multiplicar pelo peso correspondente a A2, vai pegar o número A3, multiplicar pelo peso, 3, vai pegar o A4, multiplicar pelo peso do A4 e vai dividir pela soma dos pesos, P1 mais P2 mais P3 mais P4. Então aqui está dizendo o seguinte, ó, a média aritmética ponderada é o produto entre o somatório das razões entre os valores com seus respectivos pesos e a quantidade de valor. É totalmente errado aqui, né? Está falando que a média aritmética ponderada é o produto entre o somatório. Não é, é a soma, é o somatório dos produtos de cada número com seu respectivo peso. Na verdade, até faltou no início aqui, né? A razão entre a soma, o somatório entre os produtos de cada número pelo seu respectivo peso e a soma dos seus pesos. Né? Esse que seria o enunciado correto para a letra D. E a letra E, se a distribuição tiver número par de valores, a mediana será a média geométrica dos dois valores centrais. Não, se tiver um número par de termo, vai ser a média aritmética entre os dois valores centrais, e não a média geométrica. Tem uma questão na frente sobre média geométrica, aí quando chegar lá eu falo o que é. Bom, então nossa resposta aqui, a letra A. Então vamos para a próxima questão.
Em um grupo de 20 alunos que estudam na turma 701 do CNBH, em 2012, os alunos tiraram as seguintes notas na prova da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática nas Escolas Públicas, OBMEP. 6, 8, 5, 7, 3, 4, 8, 6, 4, 8, 9, 5, 8, 7, 8, 6, 3, 2, 3 e 5. Identifique a alternativa que apresenta respectivamente a média aritmética, a moda e a mediana das notas obtidas. Bom, bacana esse exercício, nós vamos aplicar os conceitos, né, definições que eu dei no exercício anterior. Tá? Então vamos lá, a média aritmética, primeiro vamos calcular a média aritmética. Normalmente representada assim, ó, um X com essa barrinha em cima. Vai ser a soma dos números dividido pela quantidade deles. Vamos somar aqui, acho que dá para somar de cabeça aqui, não dá? Vamos ver, ó. 6 e 8 dá 14, com 5, 19, com 7, 26, com 3, 29, 4, 33, 41, 47, 51, 59, 68, 73, 81, 88, 97, com esse 3 aqui dá 100, 106, 108, 108 com 3, 100, bom, dividir aqui, vamos de novo aqui, devagarzinho agora, 6 e 8, 14, 5, 19, 26, 29, 33, 41, 47, 51, 59, 68, 73, 81, 88, 88, que vai dar 96, 96, 102, 105, 105, 107, 110, 115. Então, ó, vai ser essa soma, 115, dividido pela quantidade de números aqui. São 20 números, né? Falou? São 20 alunos, ó. Então, dividido por 20. Então, 115 dividido por 20, vai dar quanto? 115 por 20, que dá 5, né? Que dá 100, sobra 15, 0, dá 7, que dá 140, sobra 10, 0, dá 5, 5,75. Com isso aí a gente fica só com duas alternativas, né? Ou é C ou é D. Agora vamos achar a moda, que é aquele que aparece mais vezes. Vamos ver qual que aparece mais vezes aqui, ó. Pelo jeito é o 8, né? Tô vendo um monte de 8 aqui, ó. 8, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver o 6. O 6 aparece 1, 2, 3. Então é o 8, a moda é 8. Com isso aí a gente já mata, né? Só pode ser a letra C. Mas vamos achar a mediana. Aquilo que eu falei, ó. Como são 20 termos aqui, vão ter 2 no meio, né? Porque tem a quantidade par de números. Então nós vamos ter que achar os 2 do meio e fazer a média aritmética entre eles. Mas antes, nós vamos ter que colocar esse número em ordem, esses números, né? Em ordem crescente ou decrescente. Vamos colocar em ordem crescente. Então o menor de todos aqui, acho que é o 2. Então 2 aqui, ó. Aí nós vamos riscando aqui para poder... Ó, tem um 2, fazer aqui embaixo. Não tem mais nenhum 2, né? 3. Tem um aqui, ó. Tem 1, 2, 3. Então, 3 vezes aqui, ó. 3, 3, 3. Vamos ver o 4. Tem um aqui. 2, 2. Então, 4, 4. Vamos ver o 5. Tem um aqui.
3. Então, 5 3 vezes. Agora o 6. 1, 2, 3. Então, 6 3 vezes. 7. O 7 só tem um, né? Vamos ver aqui, 7, ó. 7, tem outro. Ah, não, tem outro aqui, ó. 2. 7. O 8 é o que tem mais, né? 1, 2, 3, 4. Vamos ver o 8 quantos tem. 1, aqui, 2, 3, 4, 5. Faltou um aqui. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 9. 1. Só um. Vamos ver se tem 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí a mediana é o do meio. Como são 20 números, você faz o seguinte: 20 dividido por 2 dá 10. Ó. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então você pega esses dois aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à direita. Então esses dois estão no meio. Então a média aritmética, ó, a mediana, né, vai ser a média aritmética desses dois números. Como eles são iguais, então a média aritmética vai ser 6 mesmo, né? 6 mais 6, 12. Dividido por 2 dá 6. Então confirma aí a letra C, essa resposta. Ok? Então vamos lá, mais uma questão. Em um concurso, todas as 4 provas, língua portuguesa, matemática, língua estrangeira e noções de informática, têm o mesmo valor máximo, que é 100. A prova de língua portuguesa tem peso 4, a de língua estrangeira tem peso 3 e a de noções de informática peso 2. Um candidato obteve nota 75 em língua portuguesa, 80 em matemática, 90 em língua estrangeira e 70 em noções de informática, sem computar os pesos. A média ponderada foi igual a 79,20. Assim sendo, o peso da prova de matemática é. Então é uma questão de média aritmética ponderada. Então nós vamos pegar as notas, multiplicar os seus respectivos pesos, somar e dividir pela soma dos pesos. Isso aí é que dá a média aritmética ponderada. Que ele já deu o valor aí, que é 79,20. O que está faltando aí é o peso de uma disciplina, da disciplina de matemática. Né? Então nós vamos montar essa equação aqui. Ó. Vamos multiplicar a nota de cada prova pelo seu respectivo peso. Então está aqui, ó. Língua portuguesa tem peso 4 e ele tirou 75 em língua portuguesa. Então vou pegar a nota de língua portuguesa pelo seu respectivo peso. Vou somar com a nota de língua estrangeira, que tem peso 3, e ela tirou 90 em língua estrangeira. Então vai ser 90 vezes 3, a nota vezes o respectivo peso. Vamos pegar agora informática, peso 2, e a nota de informática foi 70. Então 70 vezes 2. E agora matemática, a nota foi 80 e a gente não sabe o peso. Eu vou colocar aqui x, esse x aqui que nós estamos procurando. Então vou dividir a soma desse produto pela soma dos pesos. 4 mais 3 mais 2 mais x. Essa é a média aritmética ponderada, que ele diz ser igual a 79,20. 79,2. Então vamos ver aqui, ó. Aqui dá 75 vezes 4 dá 300, mais 270, 90 vezes 3, mais 140, 70 vezes 2, mais 80x, sobre 4 mais 3, 7, 2, 9, 9 mais x, igual a 79,2.
Então, somando aqui, ó, 300 mais 270 dá 570, 670, 710. 710 mais 80x é igual, né? Vou passar para cá multiplicando. Vai ficar 79,2 vezes 9. 9 vezes 2, 18, vai 1, 81, 82, vão 8. Nós, 63 com 8, 71. 712,8. Mais 79,2x, né? Eu multiplico esses dois termos por 79,2. Deixa eu passar. Agora vai ficar assim, ó. Vou passar para cá subtraindo 710, vou subtrair de 712,8. Então vai dar 12,8, né? Vai ficar 12,8 menos 10 dá 2,8. E aqui vai ficar 80x menos 79,2x. Então dá 0,8x. 0,8x é igual, né? Eu passei esse 79,2x para cá subtraindo. 80 menos 79,2 dá 0,8. E 712,8 menos 710 vai dar 2,8. Então x vai ser igual a 2,8 dividido por 0,8, que é a mesma coisa que 28 dividido por 8, né? Multiplicando por 10 de um lado e do outro. Então isso aqui vai dar quanto? 3,5, né? Deixa eu ver. 3 vezes 8 dá 24, sobra 4 aqui, vírgula, 0, 40 por 8, 5, 3,5. Essa é o peso, né, da nota de matemática. Nossa resposta aqui é a letra C. Ok? Então vamos lá para a nossa próxima questão. A nota geral NG para um aluno passar de ano em uma escola deve ser igual ou superior a 6. O cálculo desta NG obedece à fórmula NG é igual a MA mais 2MG sobre 3, onde MA corresponde à média aritmética das notas do primeiro e terceiro bimestres, e MG a média geométrica das notas do segundo e quarto bimestres. Um aluno obteve as seguintes notas: primeiro bimestre 10, segundo bimestre 4 e terceiro bimestre 6. Assim, a nota mínima que o aluno deve tirar no quarto bimestre para passar será. Bom, aqui eu não falei da média geométrica, né? A média aritmética, você soma os números e divide pela quantidade deles. A média geométrica, você multiplica os números e extrai a raiz de índice n desses números, onde esse índice n é a quantidade de números. Então, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, 4 números, ó, A1, A2, A3, A4. A média aritmética eu somo e divido por 4. A média geométrica eu multiplico A1 vezes A2 vezes A3 vezes A4. E vou extrair a raiz índice n da quantidade de números que eu tenho aqui. Como eu tenho 4 números aqui, raiz índice 4. Se forem 5 números, índice 5 e aí por diante. Tá? Essa é a média geométrica. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então nós vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos ver o que ele está dizendo aqui. Ó. NG é igual a nota geral, né? Essa nota geral, ela tem que ser superior à nota mínima, né, para que o aluno deva tirar no quarto bimestre para passar, né? Só que o mínimo aqui, está dizendo aqui em cima, a nota geral para o aluno passar de ano em uma escola deve ser igual ou superior a 6. Então, NG tem que ser maior ou igual a 6. Mas o que é NG? É MA mais 2MG sobre 3. Isso aqui tem que ser maior
maior ou igual a 6. Passando o 3 para cá, multiplicando, nós temos que MA mais 2MG tem que ser maior ou igual a 18. Agora, quem que é MA? Ele está dizendo que MA corresponde à média aritmética das notas do primeiro e terceiro bimestre. A média aritmética é entre 10 e 6. Soma e divide por 2. 10 mais 6, 16, dividido por 2 dá 8. Então aqui é 8. Mais 2 vezes que multiplica MG. O que é o MG que está dizendo aqui? Ó? MG é a média geométrica das notas do segundo e quarto bimestre. Então, segundo e quarto, a segundo é 4 e do quarto a gente não sabe, que é x. Então vai ser a raiz quadrada, que são 2 números, né? Então o índice aqui é 2, do produto, 4 vezes x. Isso aqui tem que ser maior ou igual a 18. O 8 passa subtraindo, vou passar aqui para cima, vai ficar 2 raiz quadrada de 4x maior ou igual a 10, né? 18 menos 8, 10. Raiz quadrada de 4 é 2. Passa aqui para fora da raiz multiplicando esse 2 aqui, ó, vai ficar 4 raiz de x maior ou igual a 10. O 4 passa dividindo, raiz de x maior ou igual a 10 quartos. E simplificando, dá 5 meios. Agora eu vou levar aqui ao quadrado e do lado de cá ao quadrado. Então nós vamos ter x maior ou igual a 25 quartos. 25 dividido por 4 vai dar quanto? Dividir por 4 é pegar metade 2 vezes, né? Metade de 25 é 12,5, metade de 12,5 vai dar 6,25, né? Então você divide aqui, ó. 24, sobra 1,0, dá 2, 8, sobra 2, 0, 5, 6,25. Essa resposta aqui é a letra B. Ok? Então tá aí média geométrica. Então vimos o exercício das 5 médias, né? Mas tem mais um exercício ainda dessa aula, né? Cada aula eu resolvo 5 exercícios, então tem mais um. Sendo MA a média aritmética e MG a média geométrica das raízes da equação x3 mais 10x2 mais 16x igual a 0, podemos afirmar que, comparando aqui a média geométrica com a média aritmética, né? Essa questão nós até fizemos lá quando eu dei equação do segundo grau, função do segundo grau, né? E equação do segundo grau, lá no cálculo algébrico, né? Mas aqui eu vou fazer um pouquinho diferente da que eu fiz lá, né? Então vamos calcular as raízes aqui dessa equação. Primeiro eu vou colocar o x em evidência. Então aqui vai dar x2, né? x3 dividido por x dá x2, 10x2 por x dá 10x, mais 16, igual a 0. Então ok, então tem um produto aqui que dá 0. Então ou x é igual a 0, ou essa expressão que está entre parênteses aqui é igual a 0. x2 mais 10x mais 16 igual a 0. Deu para entender, né? Eu tenho um produto, olha, esse produto é 0. Então, ou x é igual a 0, ou essa expressão aqui tem que ser 0. Porque se o produto dá 0, um dos fatores aqui tem que dar 0, né? Bom, ele está dizendo que a média aritmética é a soma das raízes dividido pela quantidade de raiz. São 3 raízes, ó. Tem uma raiz aqui que é 0 e aqui são 2, né? Então eu vou colocar assim, ó, x' mais x2', que são as raízes dessa aqui, mais essa raiz aqui que eu já sei que é 0, dividido por 3, que são 3 raízes. Isso aqui é a média aritmética. Ó, só que aqui eu não preciso achar as raízes, né? Não preciso fazer o delta para calcular as raízes, porque como eu estou querendo a soma das raízes, e aqui é uma equação de segundo grau, a soma das raízes é dada pelaquela relação, tá lembrado? Menos b sobre a. Então, menos 10 sobre 1. Eu já tenho essa soma aqui, não preciso aplicar a forma de Bhaskara.
Então, menos 10 é a soma das duas, mais 0 é a terceira, sobre 3. Então, isso aqui vai dar menos 10 terços. É a média aritmética. E a média geométrica, eu vou multiplicar as raízes, mas como uma raiz é 0, 0 vezes as outras raízes aqui, vai dar 0. Seria a raiz cúbica. Deixa eu pôr mais embaixo aqui. A média geométrica, como são 3 raízes, vai ser o produto dessas 3 raízes. x1 é 0, x', vezes x2', não sei quanto que é, raiz cúbica. Mas como tem um 0 aqui, né, vai dar 0, né? Raiz cúbica de 0 é 0. Bom, então a média aritmética é menos 10 terços e a média geométrica é 0. Então vamos ver qual que é a relação aqui, ó, correta. Letra A, 0 é menor ou igual à média geométrica, tá certo, porque a média geométrica é 0, né? Menor ou igual, tá certo. E a média geométrica é menor do que a média aritmética. Não, a média geométrica é maior, né? Porque a média geométrica deu 0 e a média aritmética está dando negativo. Então essa aqui está errada. 0 é menor que a média aritmética. Está errada, porque a média aritmética é menos 10 terços, é negativo. Então 0 é maior. Isso aqui já está errado. A média aritmética é menor ou igual a 0. Está certo. No caso é menor que 0. E 0 é menor que a média geométrica. Não, é igual. A média geométrica deu 0. Isso aqui está errado. Faltou igual aqui. Letra D. 0 é menor que a média geométrica. Aqui já está errado, porque a média geométrica é 0. 0 não é menor, é igual, né? Então deve ser a letra E, né? A média aritmética é menor ou igual a 0. Está certo. A média aritmética é negativa, então é menor que 0. E 0 é menor ou igual à média geométrica. Está certo. No caso aqui é igual, né? Então, letra E. Certinho? Então eu fico por aqui nessa aula e aguardo você na próxima aula. Vamos continuar aí com a unidade 4, estatística. Tá bom? Então, até lá.